With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 11 do Receios do Além. E gente, estamos chegando ao fim do especial de Halloween lá no Receios Obscuros. Tem bastante episódio para vocês ouvirem. Eu postei um episódio por dia durante todo o mês de outubro e até o dia 31 vão ser 31 episódios. Entrem lá e ouçam tudo que está valendo a pena maratonar. E gente, eu vou pedir aqui no início do episódio para que vocês enviem seus relatos para o e-mail receiodoalém@gmail.com. A gente está precisando de mais relatos aqui para fazer os episódios, então peço por favor que mandem se vocês tiverem. E agora vamos para o episódio com os relatos dos ouvintes. Relato A Escuridão do Corredor, enviado pelo Tyrone. Olá, Fernando. Conheci seu podcast pelo dos Oucas e desde então não paro de ouvir. Inclusive estou devendo meus áudios até hoje a ele, mas resolvi te mandar por e-mail primeiro porque minha dicção não é muito boa e sempre acabo me enrolando quando falo. Sou Tyrone e cresci em um vilarejo pequeno no interior de Minas. Atualmente, lá deve ter uns 2.000 habitantes, mas quando eu era mais jovem, era bem menos que isso. Lá sempre houve muitos relatos de manifestações sobrenaturais e lendas, porém nunca acreditei. Não sigo nenhuma religião e sou o que o Zouka chamaria de cegamente cético, apesar de gostar e estudar muito sobre esses temas. Mesmo com esse ceticismo todo, muitos acontecimentos na minha vida eu não consegui entender ou enxergar uma explicação plausível. Uma delas aconteceu quando eu tinha 13 anos nesse vilarejo. Frequentemente eu chamava alguns amigos para casa e ficávamos jogando videogame ou cartas. Nessa noite específica, estávamos jogando Yu-Gi-Oh! No meu quarto, eu e mais um amigo sentados em um tapete. Eu estava de costas para a porta, que estava fechada, e ele na minha frente. Já era tarde da noite. Não sei precisar as horas, mas meus pais dormiam por volta das 21 horas e já tinha passado um bom tempo desde que eles haviam se deitado. Ouvimos passos pelo corredor. Achei que fosse meu pai, que geralmente vai ao banheiro de madrugada, e não dei muita atenção, pois não estávamos conversando alto e era final de semana. Então podíamos ficar acordados até um pouco mais tarde. Mas não ouvíamos nenhum som vindo do banheiro, como a porta se abrindo ou o interruptor da luz. Mesmo assim, ignoramos. Até que a porta do meu quarto se abriu com um movimento brusco e bateu nas minhas costas. Nesse momento, novamente, achei que fosse meu pai pedindo para irmos dormir ou algo do tipo. Quando me virei para a porta, não havia nada, apenas a escuridão do corredor. Sem pensar muito, deitei-me no chão, estiquei a cabeça para fora do quarto. Não sei por que fiz isso desse jeito. Olhei para ambos os lados do corredor e, mais uma vez, não vi ninguém. Levantamos e fomos procurar pela casa para ver o que poderia ter feito isso. Achei que alguém estivesse bebendo água na cozinha ou que uma janela estivesse aberta, permitindo a entrada de vento. Mas nada. Ninguém acordado e nenhuma janela aberta. Aí bateu um desespero. Não queríamos acordar os meus pais, porque temíamos que eles brigassem por estarmos acordados até tão tarde. Meu amigo, que ia dormir lá em casa, não queria mais e estava reunindo coragem para voltar para casa. Depois de um tempo, ele conseguiu ir correndo. Eu, sem saber o que fazer, me deitei e me cobri, com medo de ver qualquer coisa. Antes de dormir, ainda ouvi alguns sons vindos do corredor e, depois, do meu quarto. Não sei como,
mas acho que o meu corpo desligou e acabei dormindo em meio ao terror. No dia seguinte, perguntei aos meus pais sobre a noite passada. Eles me disseram que ouviram o barulho que fizemos andando pela casa, mas que eles não se levantaram naquela noite. Não sei o que foi, mas nessa casa sempre aconteciam coisas que a gente não sabia explicar, principalmente nesse quarto. Tyrone, muito obrigado pelo seu relato. Foi uma experiência compartilhada com seu amigo, então não foi um barulho que você ouviu sozinho, é uma coisa a se considerar. Mas não foi só esse barulho, né? A porta chegou a abrir nas suas costas e você tomou um belo susto ali quando viu que não tinha ninguém para abrir a porta. Tendo confirmado depois com seus pais que não foram eles que levantaram durante a madrugada, é uma situação bem estranha. E vocês ficaram bem assustados. Acredito que vocês tenham sentido alguma energia ali, né? Como se alguma coisa sobrenatural estivesse acontecendo ali. E por isso vocês dois ficaram com esse medo todo. Próximo relato. Corpo vibrando, enviado pela Joyce. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Eu me chamo Joyce, moro no Rio de Janeiro, capital, e deixo aqui o meu relato. Desde criança, eu tinha paralisias do sono, e lembro delas até hoje. Algumas mais marcantes que outras, mas nunca esqueci de nenhuma. No começo eu sentia muito medo, mas com o tempo fui aprendendo a lidar e a me virar bem com elas. Cresci em um lar evangélico, então, todas as vezes que eu tinha paralisia do sono, visão ou intuição, eu ligava a algo sobrenatural, relacionado a demônios e entidades malignas. Repreendia como uma boa cristã e seguia minha vida. Atualmente não frequento nenhuma igreja e nem me identifico com uma religião específica. Em janeiro de 2023, porém, aconteceu uma coisa completamente diferente de todas as experiências de paralisia do sono que eu já tive. Normalmente tenho paralisia quando durmo ou tiro um cochilo fora da rotina, diferente do horário noturno de costume. Nesse dia organizei minhas coisas, tomei um banho e fui dormir com meu marido, como sempre faço. Despertei no meio da noite. Estava deitada de barriga para cima, com as mãos ao longo do corpo. Não conseguia me mover, apenas mexer os olhos. Comecei a reparar que o quarto estava muito claro, a janela estava aberta e pelo vão entrava uma luz muito forte. Ela piscava, como se fosse cortada por uma hélice em movimento, ou como a luz de um carro de polícia. Era intermitente, acendia e apagava rapidamente. Na parede do quarto, onde essa luz refletia, havia uma sombra de uma figura, mas, por ser uma sombra, não conseguia ver muitos detalhes. Percebi que a cabeça era maior que o corpo, mas não conseguia identificar cabelo, orelhas, nada além de uma silhueta, da altura dos ombros para cima. E, conforme a luz piscava, parecia que ele se aproximava e se afastava. De repente, meu corpo começou a tremer muito, vibrando da cabeça aos pés, como se eu estivesse sobre uma britadeira. Nunca havia sentido uma vibração tão forte, e isso durou cerca de 1 minuto. Tive a impressão de que algo falou comigo, sem voz, mas com uma certeza muito clara na minha cabeça, para eu ficar calma, pois não era algo espiritual. Sempre associei essas experiências a entidades malignas, demônios, espíritos maus, mas dessa vez sabia que não adiantaria repreender, pois não era o caso. Por mais que eu já tivesse outras experiências de paralisia, eu ainda duvidava se estava mesmo consciente, pois muitas pessoas descredibilizavam o meu relato. Decidi usar essa experiência como prova de que eu estava sim consciente durante essas paralisias. Resolvi respirar o mais rápido que conseguisse, para ver se meu corpo reagiria fora da paralisia, ou se era algo apenas na minha mente. O plano era, se o meu marido me acordasse ao perceber a minha respiração acelerada, então eu realmente estaria consciente e até com certo controle do meu corpo. Dito e feito, no meio daquele pavor, vibração e a presença daquela silhueta, acelerei a respiração e testei a minha teoria. E, para minha surpresa, meu marido me acordou, dizendo que eu estava respirando muito rápido e achou que eu estava tendo um pesadelo. Naquele momento, não tive mais dúvidas. Tive a confirmação que queria. Ele voltou a dormir, e eu só conseguia pensar em tudo aquilo que havia acontecido. Tanto a comunicação para eu me acalmar e de que não era algo espiritual, quanto a prova de que minhas paralisias do sono eram reais e conscientes. Percebi que cada um vive experiências individuais e que, de alguma forma, aqueles de nós que passam por essas vivências, sejam elas paralisias do sono, visões,
mediunidade ou contato com extraterrestres, temos um diferencial. Não quero dizer que somos mais especiais, mas não posso negar que nem todo mundo experimenta o mundo como nós. Esse é o meu relato. Pode não ser tão chocante quanto muitos outros que ouvimos por aqui, mas faz parte da minha história. Obrigado pelo espaço. Joyce, obrigado você pelo seu relato. As pessoas que têm muitas paralisias do sono sabem exatamente quando é a paralisia do sono e quando não é. Nesse caso, você tinha experiências constantes com paralisia do sono, então era muito frequente você ter esse tipo de paralisia, e dessa vez você sabia que não era exatamente uma paralisia, ou pelo menos era uma paralisia em que você estava bem consciente do que estava acontecendo, então não era nenhuma alucinação ali do seu cérebro durante a paralisia, era realmente algo relacionado ao sobrenatural. Veio aquela sombra na sua direção, que a princípio não te deixou com medo, porque segundo a voz que você ouviu na sua cabeça não era algo ruim, mas, ao mesmo tempo, você teve uma vibração muito forte no corpo, né? Então, será que foi uma vibração de medo? Ou como se algo estivesse fazendo algum barulho que vibrasse? Não sei. Mas realmente essa teoria se comprovou quando seu marido te acordou, né? Ouvindo a sua respiração acelerada, e você estava assim consciente, tanto que você decidiu ficar com a sua respiração acelerada para acordar o seu marido. Próximo relato. Pousada assombrada. Enviado pelo Frederico. Olá, tudo bem? Meu nome é Frederico, tenho 30 anos e moro em Brasília. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo há 6 anos. Em 2017, fiz uma viagem em família para o Rio de Janeiro para passar o Ano Novo em Copacabana. Estávamos em 5 pessoas, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha esposa Rayane e eu. Fomos para Copacabana como planejado e assistimos à queima de fogos na praia. No dia seguinte, resolvemos de última hora ir para Arraial do Cabo, uma cidade no Rio de Janeiro, na região dos lagos. Alugamos um carro e partimos, sem uma hospedagem definida. Ao chegarmos, ficamos sentados em uma praça, enquanto meu pai procurava um lugar para passarmos a noite, batendo de porta em porta nas pousadas. Após cerca de 1 hora, ele encontrou a pousada e nos chamou para fazer o check-in. Como eu estava com a minha esposa, preferi pegar um quarto separado. A recepcionista explicou que havia um quarto para 3 pessoas, onde ficaram meus pais e meu irmão, e um quarto para 2 pessoas em um bloco diferente e afastado. Aceitamos sem problemas. Quando chegamos ao quarto, minha esposa achou o ambiente muito estranho. Parecia sombrio, mesmo com a luz acesa. O quarto ficava realmente isolado, e o banheiro, com azulejos escuros, era igualmente estranho. Assim que entrei, senti uma energia ruim e me arrepiei. Desde o momento em que entrei, comecei a me sentir mal. Mais tarde, fomos dormir e comentamos sobre o quarto. Lembro que dissemos que em quartos de hotel passam muitos tipos de pessoas e não sabemos quem deitou ali antes ou se algo ruim aconteceu. Entre conversas, acabamos pegando no sono. Durante a noite, minha esposa teve um sonho perturbador. Ela sonhou que entrava no banheiro e viu uma mulher sentada no chão, abraçada às pernas, com uma expressão de pavor, como se pedisse ajuda. A mulher estava ensanguentada, com uma poça de sangue ao redor, e ao lado dela havia um homem com uma faca. Nesse momento, minha esposa acordou, gritando e se debatendo. Tive que acalmá-la, o que não foi fácil. O estranho é que, enquanto ela sonhava, eu estava acordado, sentindo uma sensação horrível e incapaz de dormir. Faltava pouco para amanhecer e ficamos acordados, morrendo de medo. No dia seguinte, tomamos café com os meus pais e depois fomos à piscina da pousada. Meu irmão ainda estava dormindo no quarto. Na piscina, contei a história ao meu pai, que ficou visivelmente assustado. Quando terminei, entendi o motivo de sua reação. Ele disse que, enquanto estava sozinho no quarto, ele viu uma mulher de vestido branco e ensanguentada andando pela varanda. Ele correu para lá, mas não viu ninguém. Minha mãe também estava assustada, pois sentia uma sensação estranha. Após cerca de 30 minutos na piscina, meu irmão apareceu correndo com uma toalha, relatando que havia acordado, ido tomar banho e ouvido uma voz de mulher no quarto. Ele achou que fosse minha mãe, mas ao continuar o banho, a porta entreaberta do banheiro bateu com força. Assustado, saiu do banheiro e percebeu que não havia ninguém no quarto, nenhuma janela aberta, nada que explicasse o ocorrido. Ele pegou a toalha e saiu correndo.
O detalhe é que o quarto estava trancado por fora e ninguém esteve lá. Depois disso, ficamos todos apavorados e tivemos que ir em grupo aos quartos para arrumar as malas e ir embora. Até hoje não sabemos o que aconteceu, e mesmo pesquisando sobre a pousada, não encontramos relatos. Essa história ficou marcada para sempre. Frederico, obrigado pelo seu relato. Com certeza foi uma experiência muito assustadora para você e toda a sua família. Todos vocês tiveram desde sensações estranhas a visões. Tanto você quanto a sua mãe sentiram coisas estranhas, né? Então vocês estavam sentindo ali aquele ar pesado, como se algo ruim tivesse acontecido ali, né? Acharam um lugar estranho. A sua mulher já teve uma experiência um pouco mais vívida, né? No sonho ela viu que tinha essa mulher sangrando, com muito medo, e esse cara aí ameaçando ela com essa faca. Passando para um nível um pouco maior foi o seu irmão, que teve essa experiência em que ele estava tomando banho, ouviu uma voz, viu a porta batendo e não era ninguém, então já foi uma experiência mais física, né? E o seu pai teve experiência visual, né? Que eu acho que foi a mais forte de todas, porque ele chegou a ver a mesma mulher ensanguentada, ou pelo menos acredito que seja a mesma, que estava no sonho da sua esposa. Levando-se em consideração que o sonho da sua esposa realmente foi a história dessa mulher aí, porque, pelo que pareceu, seja nesse hotel ou alguma construção anterior, essa mulher foi ameaçada, foi ferida por esse cara, ou talvez até morta, né? E ela parecia ter ficado ali, né? De repente era uma forma dela de se comunicar com vocês, de repente pedir ajuda. Me pareceu que ela estava presa aí a esse hotel, talvez até o lugar da morte dela, mas claro que isso é só uma suposição, não temos certeza se ela realmente morreu aí ou se isso de fato aconteceu. E agora o relato, vulto na minha casa. Ele não escreveu o nome e nem se identificou, então ficou sem nome. Oi, Fernando, tudo bem? Sou da capital de São Paulo, especificamente de Brasilândia. Tenho 16 anos e hoje vim contar o meu relato. Toda sexta-feira tenho o costume de ficar até tarde na sala, jogando ou assistindo a algum filme. E na sexta-feira passada não foi diferente. Eu estava assistindo quando ouvi alguns barulhos do lado de fora da casa. Pensei que fosse meu gato. Fui verificar, mas não tinha nada. Então voltei para a sala. A janela grande atrás da TV estava aberta, pois fazia muito calor. Enquanto assistia, vi um vulto preto passando pela janela. Fiquei um pouco assustado, mas decidi olhar lá fora. Entre a entrada e a cozinha, há um portão de aço fechado com cadeado. E, quando olhei para ele, vi meu gato encarando a janela e miando. Achei que era coisa da minha cabeça e voltei para o filme. Mas logo vi o vulto passando de novo, na direção contrária. Nesse momento, desliguei a TV e fui direto para o quarto. Estava sozinho. Meu primo havia saído para a casa da namorada, e meu pai trabalha de madrugada. Não sabia o que fazer, então fiquei deitado até 2h30 da manhã, quando meu primo chegou. Não contei nada, apenas pedi para dormir no quarto, na outra cama. Na manhã seguinte, fui verificar se havia algum sinal de invasão, mas não encontrei nada. Desde pequeno, sinto a energia dos lugares, e naquele dia não estava bem na casa do meu primo, mas decidi ficar. Esse foi o meu relato. Abraço. Um grande abraço para você também. Muito obrigado pelo seu relato. Você disse que você sente energias, né, desde muito cedo. Nesse dia, tinha alguma coisa passando na casa. Não tenho certeza se passou só dessa vez, ou se estava sempre por ali e você percebeu somente nessa noite. Mas a partir desse momento, realmente, a gente fica impressionado, né? E é difícil dormir, relaxar, a gente fica esperando que algo apareça, que alguma coisa aconteça. Felizmente nada mais aconteceu, mas o bizarro também é que você viu 2 vezes esse vulto, né? Então não foi só de relance, uma sombra, você chegou a ver 2 vezes, o que eu acho que valida mais, né, a experiência. Não foi só um vislumbre uma vez. E, gente, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Enviem seus relatos para o e-mail receisdoalém@gmail.com e entrem também no Receios Obscuros, que é o meu podcast. Lá tá tendo um especial de Halloween muito legal, com um episódio por dia durante todo o mês de outubro. Aproveitem que está acabando lá. Um beijo a todos e até o próximo episódio.